mais da metade tem que estar tudo uniformizado pelo Rabeca, já louvou ao Senhor, já esteve ali todo aquele culto e ainda com disposição, com vigor, com sede de Deus, para ouvir mais a sua palavra nessa vigília. Eu quero agradecer meu primo, João Paulo, pelo convite. Deus abençoe. É um prazer estar aqui nesta igreja, que o Senhor Jesus possa abençoar, prosperar, que muitas almas venham se render aos pés do Senhor aqui nesta casa. Eu quero fazer uma pergunta, como de costume, antes de começar a pregação. Quem veio aqui para ouvir a voz de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então abra a tua Bíblia comigo, o Salmo de número 42, que é o tema dessa vigília. Salmo de número 42, a partir do versículo de número 1. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Muito obrigado. Como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Monte Hermon, e desde o pequeno monte, também conhecido como Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catapultas, todas as ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Amém? Com base nessa palavra, eu quero trazer uma mensagem de Deus para a vida de cada um de nós. Quero refletir aqui, dentro do tempo que me foi proposto, 5 verdades que nós podemos encontrar dentro deste salmo, dentro desta oração que está registrado na Bíblia Sagrada. Como nós sabemos, o livro de Salmo ele tem vários autores, como Davi, que é o principal e o maior autor. Nós temos também Salomão, nós temos Moisés, que já foi lido aqui, o Salmo 89 é o Salmo de Moisés, e nós temos também os Salmos dos filhos de Corá. E os Salmos, eles nos trazem muitas lições, e este livro foi escrito em maior período de tempo, foi mais ou menos em 1000 anos. Nós temos Salmos desde Moisés até Esdras, e ele vai ali trazer muitas informações para nós, e nós podemos dividir este livro em 5 partes. Nós podemos dividir ele nos seus números e também na forma como ele trata os textos. Nós temos os salmos históricos, os messiânicos, como o Salmo 22, nós temos os salmos proféticos, nós temos os penitenciais, que são aquelas confissões, como o Salmo de número 51, que é o de Davi, como também nós temos os salmos imprecatórios, que são aqueles salmos de guerra, os salmos de vingança, nós assim podemos dizer, como o final do Salmo 63. E diante desse salmo, o Salmo de número 42, ele é muito pessoal, ele é um salmo muito íntimo, que vem do âmago do salmista. E nós percebemos isso logo no versículo de número 1 e o versículo de número 2, onde ele diz que a alma dele anela, deseja a presença de Deus, como o cervo brama pelas águas. E vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, e não é de Deus morto, mas de um Deus vivo. Aliando o Salmo 42 com o Salmo de número 63, que vai dizer que o salmista no número 63 vai dizer: eu estou numa terra seca, uma terra árida, e eu tenho sede, e a minha carne também clama a Deus. A gente vai entender que nós estamos neste mundo, e como já foi adiantado aqui,
Lá fora nós não encontramos prazer, nós encontramos prazeres, mas que são ilícitos, que não são permitidos por Deus porque não honram e não agradam a Ele. E consequentemente esses prazeres não nos satisfazem. A verdade é que este mundo é uma terra árida, é um deserto que não é capaz de satisfazer as nossas necessidades mais íntimas e profundas. Eu comparo que no momento em que a gente troca a presença de Deus por qualquer coisa, por qualquer prazer do mundo que está lá fora, nós estamos trocando o rio de água viva por uma torneira que vai pingando, e de uma hora acaba. A presença de Deus, aquilo que Deus nos dá e nos oferece, é um grande rio caudaloso, poderoso, que nos envolve diariamente. Mas o que o mundo oferece é uma torneirinha que vai pingando assim e acabou. E você desfruta somente disso. São prazeres passageiros, prazeres ilusórios. Parece um oásis, mas no final acaba sendo um poço sem fundo. Então, eu acho interessante como o salmista, ele traz algo tão profundo do íntimo da sua alma, e um exemplo tão simples, como de um servo que vai lá beber água, que está com sede, está sedento, tem uma necessidade interior, não é uma necessidade exterior, e vai buscar a Deus. Nós percebemos que infelizmente muitas pessoas só procuram a Deus quando tem uma necessidade exterior, quando precisa de um carro, de uma chave de carro, chave de moto, chave de apartamento, quando precisa de alguma coisa exterior, e tudo bem, isso não, até certo ponto não está errado, mas nós e o salmista busca a Deus para sanar uma necessidade espiritual, uma necessidade do seu interior, porque se nós estamos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, ainda que o exterior esteja ruim, a presença de Deus nos consola, nos envolve e nos leva para o recanto de alegria e de descanso no Senhor. Então, assim como o servo clama, anela por águas correntes, nós também desejamos a presença de Deus. É um desejo profundo e constante, e que o salmista entende que a presença de Deus é algo básico para a sua vida, é algo primário, prioritário, e deve ser assim também para nós. E nós devemos colocar o reino de Deus, a presença de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Beber água, como foi dito aqui, é algo básico. Nós não conseguimos ficar 3 dias sem beber água. Até quando nós vamos jejuar, devemos tomar cuidado com relação a isso, até porque a gente não pode beber água. Então a água é fundamental, é necessária para a nossa sobrevivência, para o bom funcionamento do nosso corpo, tanto por dentro como por fora. Assim como a presença de Deus é necessária e é preciosa para nós. E aí eu entendo como que há várias maneiras de você tratar a presença de Deus na sua vida. E eu quero destacar 2 homens aqui. O primeiro é Saul e Davi. Esses 2 homens vão tratar a presença de Deus na vida deles de forma diferente. Em 1 Samuel, capítulo de número 15, a partir do versículo 30 e 31, Saul recebe uma ordem expressa de Deus: vai e mata todos os amalequitas, mata tudo, de criança a velho, mata os animais, não deixa nada. Então Saul vai e mata, porém ele deixa o rei daquele povo vivo, e não só o rei, como também ele vai deixar as melhores ovelhas e as melhores vacas. E a desculpa que ele vai usar é de que não, nós vamos oferecer isso em sacrifício ao Senhor. E ele chega usando essa desculpa para Samuel. Mas Samuel vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar, que Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. A ordem de Deus não foi deixar o rei vivo para humilhar ele, e nem deixar a melhor vaca, a melhor ovelha para oferecer. Não. Era para matar todo mundo. Pronto, acabou. Era só para obedecer a ordem de Deus. E aí Saul vai receber a notícia de que ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu a aprovação de Deus, e de que agora ele não é mais rei de Israel. Virtualmente ele é, mas virá outro no lugar dele. Samuel dá a sentença para Saul e diz: olha, passou de ti o rei. Mas me impressiona a resposta de Saul, porque ele vai dizer assim: tá, tudo bem, mas me acompanhe para que eu me apresente diante dos anciões. Saul perdeu o reinado, Saul perdeu a presença, perdeu a aprovação, mas queria manter a aparência, queria viver de forma falsa. Para ele, o importante era se manter composto, era ter credibilidade, era estar bem na fita. Mas Davi
se comporta de maneira diferente. No Salmo de número 51, versículo de número 11, o salmo em que Davi compõe logo após ele tinha pecado, traiu, matou Urias e ficou com Betseba. E ele vai dizer no versículo 11: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Para Davi, a presença de Deus é o mais importante. Ele já tinha perdido o respeito, já tinha perdido o controle da sua casa, e Davi estava disposto a perder tudo que fosse preciso, mas só não perdia a presença de Deus, porque ele sabia que aquilo era a coisa mais preciosa que ele tinha na sua vida. Para Saul valia a aparência, mas para Davi valia a presença de Deus na sua vida. Que nós possamos também desta forma valorizar a presença do Espírito Santo de forma abundante na nossa vida, mais do que qualquer coisa, porque esse é o precioso tesouro que nós carregamos. E eu acho interessante como esse salmo ele é cotidiano, sabe? Eu acho que eu não sou o único que no serviço, na faculdade, sente vontade de dar glória a Deus, de pular, de marchar, de rodar e de glorificar o nome do Senhor. Eu tenho certeza que você também é tomado por essa alegria, você dá vontade de chorar assim na presença de Deus, ali no serviço mesmo. O que é isso? É sede de Deus, isso é fome pela presença de Deus. Dá vontade de sair do trabalho, entrar no banheiro e chorar, e clamar, e louvar e bendizer o nome do Senhor. Como eu falei? Então, essa presença que nos invade, ela é diária, ela é constante, se nós mantemos o relacionamento com Cristo. É interessante como esse salmo, ele não está distante, ele não é para um anjo, para um arcanjo, para um serafim, para um reverendo, para um conferencista, não, é para nós. Nós também sentimos essa alegria, essa presença diariamente. Aleluia! E dá vontade de nós apenas orarmos, buscarmos a Deus. E você pode dizer assim, Anderson, eu não estou sentindo isso aí não, mas eu quero sentir. Eu quero sentir essa presença, essa vontade de glorificar, de sair correndo da sala de aula e dar glória a Deus, sair correndo no meio da faculdade, louvando o nome do Senhor. Como é que eu faço para sentir a presença de Deus tão abundante assim na minha vida? Eu separei aqui alguns conselhos da palavra de Deus. O primeiro é a oração. Oração é um momento de diálogo, a gente fala, Deus fala, a gente ouve, e Deus também ouve as nossas orações. É um momento que a gente constrói intimidade com o Senhor. A oração muda a forma como nós enfrentamos as adversidades. Eu trago aqui alguns exemplos. Eu acho muito interessante a forma como Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo 34, registra Jesus ali no Getsemane, naquele momento de dor, no momento de aflição. O próprio Cristo vai dizer que a alma dele estava dolorida até a morte, e que ele estava cansado, triste, e ele entra dessa forma e começa a orar junto com os discípulos. Tudo bem que os discípulos vão dormir depois, mas ele sai dali fortalecido. A forma como ele diz, o tom que ele fala com os discípulos, dizendo basta, já está vindo o meu traidor, mostra que Jesus se fortaleceu através da oração. Aleluia. A oração nos traz força para vencer as adversidades. Eu entendo também, a partir de Atos capítulo 16, que Paulo ensina os presos injustamente, por volta da meia-noite, adoram e oram ao Senhor. Eles estão enfrentando aquela situação através da oração. Pedro está na prisão em Atos capítulo 12, e a igreja não se desespera. Os irmãos não entram em apuros e saem correndo, mas não, eles se encontram, se juntam e começam a orar. E enquanto os irmãos oram, um anjo de Deus entra ali na prisão e tira Pedro dali. Então, a oração neste momento é fundamental para construirmos um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. A oração é um momento de nós nos aprofundarmos e deleitarmos na presença de Deus. A oração, ela abre portas. Eu estava lendo em Colossenses hoje, capítulo 4, versículo 3. Ela abre portas para que o Evangelho seja pregado. Se nós desejamos que Deus abra uma brecha, não somente uma brecha necessária, para que anunciemos as suas grandezas e a sua palavra, nós precisamos orar e pedir a Ele que nos dê esta orientação, essa sabedoria. A oração também nos impede de cair na frieza espiritual, no enfraquecimento. A oração é um sinal de que nós verdadeiramente estamos avivados. Eu me lembro de que nós participamos de uma reunião de jovens lá no Três Barros, e o nosso líder falou isso, e isso ficou marcado no meu coração. Ele trouxe um texto de Atos 3, que registra Pedro e João, logo após o Pentecostes, indo para o templo orar.
Este é um sinal de um verdadeiro avivamento. Você pode pular, marchar, correr, tem a liberdade para isso. Mas um dos sinais de que nós fomos tocados pelo fogo do Espírito Santo é de que nós partimos para a oração. Nós desejamos estar na presença de Deus. Então a oração é um sinal de avivamento. Quanto mais nós oramos, mais desejamos de Deus e mais nós temos Ele na nossa vida. Mas em segundo lugar, eu ponto também a questão da palavra. A palavra é importante, ela é fundamental para a nossa vida quando ela fortalece-nos espiritualmente. Quando a gente analisa tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, nós vamos perceber que a palavra de Deus é fundamental para gerar o avivamento. Eu trouxe aqui exemplo de dois reis e um governador, de um líder, que trouxe avivamento através da palavra. O primeiro é Josafá. Eu gosto muito do rei Josafá e como ele combate a idolatria com a palavra de Deus. Ele vai tirar os altos que eram levantados, os bosques, mas ele não fica só por aí. Ele envia levitas para ensinar o povo a adorar, e ele pega os príncipes e enviam eles também para ensinar a palavra de Deus. Então, Josias entende que para fechar a fábrica de ídolos, que é o coração do homem corrompido, é preciso pregar a palavra de Deus. E Josafá entende que o fim da idolatria acaba quando a palavra de Deus está presente em nossos corações. Mas eu também gosto muito da história do rei Josias, em que ele vai achar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, perdida no tempo. E ele vai trazer e resolver esse problema do esfriamento, do distanciamento da palavra de Deus, trazendo, lendo a palavra, expondo a palavra de Deus ao povo. Ele convoca os sacerdotes, convoca o povo, convoca crianças, todo mundo, para vir ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos afasta do esfriamento espiritual. Eu gosto muito do exemplo de Neemias, que deixa o palácio, deixa a vida boa, para ir lá ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém, nos ensinando que a palavra de Deus também reconstrói, a palavra de Deus também restaura o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus é importante, ela opera em nós e muda o nosso modo de pensar, de agir, de atuar diante de Deus. Mas além da palavra e da oração, eu pontuo a questão da consagração e do jejum, que é um momento de quebrantamento, é um momento de nós sacrificarmos a carne, a fim de que o Espírito Santo, nós sejamos atentos, sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós vivemos essa luta diária, é cansativo, eu sei, mas precisamos, através do sacrifício racional, vivo a Deus, buscar a sua presença, oferecermos como sacrifício vivo a Deus. Mas notem que no versículo de número 2, o salmista vai dizer que ele tem sede do Deus vivo, não do Deus morto. Eu me lembro das palavras de Jesus aos saduceus, dizendo assim: olha, vocês não sabem que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivo. E porque Deus é Deus de vivo, é que Ele ressuscita o filho da viúva de Naim. É porque Deus é Deus de vivo que Ele ressuscita a filha de Jairo. É porque Deus é Deus de vivo que Ele se manifesta lá e aceita o sacrifício de Elias. E os profetas de Baal que ficaram o dia inteiro clamando ao Deus, um Deus morto, falso, não responderam. É porque Deus é Deus de vivo. Ele aparece na fornalha para guardar aqueles 3 jovens mortos na Babilônia. É porque Deus é Deus de vivo. Ele entra na cova junto com Daniel para aquietar o leão. É porque Deus é Deus de vivo. Ele cura, ressuscita, restaura e ressuscitou no 3º dia para nos dar vida. O nosso Deus não é Deus de morto. Ele é Deus de vida. Ele é Deus de vida. E porque Ele é um Deus vivo, presente, atuante, operando em nosso meio, é que Ele transmite vida para cada um de nós. A sua presença é real, a sua presença é verdadeira. Deus nos atrai de forma gloriosa para esse ribeiro, para este rio, e nos envolve com a sua graça, porque Ele é um Deus vivo e atuante. E porque Ele é vivo, Ele produz mudança em nossas vidas. Mas além disso, o que me chama a atenção ainda no versículo 2 é que o salmista pergunta assim: quando eu me apresentarei diante da face de Deus? Essa pergunta me chama a atenção, porque para fazer essa pergunta tem que estar preparado. Demonstra, mais uma vez, a vontade e o desejo de encontrar a face de Deus.
Isso me chama muita atenção, porque ele fala assim: como é que eu me encontrarei com o Senhor? Eu estou pronto, eu desejo encontrar a tua face. Eu não quero mais as campinas de Sodoma e Gomorra. Eu quero subir ao monte e contemplar a tua face. E aqui eu trago um destaque e faço novamente uma comparação. A comparação que eu quero fazer é que entre Adão e Moisés. Adão, no capítulo 3 de Gênesis, depois do pecado, ele foge da presença de Deus. Deus fala no jardim e ele teme e se esconde. Quem deve sempre se esconde. Usa peruca, chapéu, óculos escuro, troca de nome, CPF. Se puder, pode dar uma baixa, porque está devendo, está fugindo. E Adão, porque pecou, e o pecado nos faz isso, produz esse efeito de se afastar de Deus, de se esconder da presença de Deus. Então Adão foge. Mas agora Moisés, no capítulo número 33 de Êxodo, é uma passagem que me marca muito, porque Moisés vai dizer assim: Senhor, eu quero ver a tua face. Enquanto Adão está se escondendo, Moisés está desejando ver a face de Deus. Adão foge, Moisés se apresenta. Adão tem um extremo medo por causa do seu pecado, mas Moisés tem um grande desejo pela santificação e do encontro com Deus. Adão pecou, Moisés se santificou. Adão desprezou a lei do Senhor. Moisés subiu ao monte justamente para receber a lei na segunda vez, porque ele já tinha quebrado. Aleluia! Então, me chama a atenção de que se nós estamos nos escondendo da face de Deus, há algum problema aí. Se nós estamos nos afastando daquilo que é da presença de Deus, nós precisamos parar e repensar, refletir e dizer: opa, tem alguma coisa errada. Porque o normal do crente é dizer como Moisés, é caminhar em direção ao monte e ao chegar lá dizer: ô Jeová, eu quero te ver face a face, eu quero te contemplar olho no olho. Esse é o desejo do cristão. E essa passagem de Moisés, ela é marcante na minha vida, sabe, irmãos? Porque Moisés já tinha vivido 1001 experiências, mas mesmo assim ele queria mais de Deus. Moisés já tinha visto Deus falar com ele na sarça ardente, mas ele ainda quer ver a face de Deus. Moisés já tinha visto ele colocar a mão no peito e ter lepra, tirar a mão do peito e colocar de novo e a lepra estar curada. Moisés tinha visto as 10 pragas do Egito e ainda assim tinha fome de Deus, tinha desejo pela presença de Deus. Glória a Deus. Moisés viu o mar vermelho sendo aberto e mesmo assim desejava mais da presença de Deus. Moisés via maná caindo do céu, via nuvem acompanhando de dia, fogo acompanhando de noite, e mesmo assim aquele homem tem mais fome, tem mais desejo. Nada pode saciar a vida dele. Mas alguém poderia chegar e dizer: Moisés, você já viu tanta coisa, mas ele fala: eu quero mais. Você já viveu tanta experiência. Pois é, mas foi no passado, eu quero viver agora no presente. Então isso pode ser uma verdade na nossa vida, sabe? Muitas pessoas podem olhar para esses jovens que estão aqui e dizer: nossa, mas como vocês são muito fechados, bitolados, olha só o carnaval aí, pulando, dançando, variando, bebendo todas, fumando tudo, pegando todas. Por que vocês não aproveitam isso, mandando no próprio nariz, desfrutando dos prazeres da carne? Mas deixa eu te dizer uma coisa: a balada passa, as drogas passam, o narguilha acaba, tudo isso é passageiro, o carnaval vai embora, mas a presença de Deus permanece, e é por isso que nós Glória a Deus. mente fechada não, porque a partir do momento que nós nos aproximamos de Cristo, é que a nossa mente se abre, se expande, nós temos liberdade em Cristo Jesus, e é porque nós somos livres que nós aproveitamos dessa liberdade conquistada na cruz do Calvário para adorar e servir ao nome dele. Buscamos a tua face e a tua glória, que nós possamos desejar a face de Deus, a presença de Deus, assim como Moisés, que viveu muitas experiências, mas queria algo novo, queria o poder de Deus a mais, que nós venhamos buscar a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Santo Deus. Mas, além disso, o versículo 3 vai apresentar um intenso sofrimento, porque o sofrimento, as lágrimas, fazem parte da vida do cristão. Mas o salmista não faz questão de esconder a sua tristeza, a sua angústia da face de Deus. Ele, muito pelo contrário, vai apresentar isso a Deus. E isso é uma lição para nós. Muitas das vezes a gente quer tentar ser forte e engolir o choro e guardar e tentar resolver da nossa forma, quando na verdade a primeira medida que nós devemos tomar diante de uma grande dificuldade, de um grande problema,
é apresentar isso diante do Senhor, uma vez que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso guarda fiel, o nosso protetor. O cansaço do cotidiano, as tentações, as muitas aflições que nós participamos, que nós vivemos dia a dia, isso nos leva ao sofrimento, a derramar lágrimas de tristeza diante da face de Deus. Mas nem isso pode nos impedir de adorá-lo, de servi-lo. Muito pelo contrário, nós devemos buscar a sua presença e dizer: olha, Senhor, eu estou sofrendo, eu estou passando por lutas, mas me ajuda, e o Senhor entrará com providência, sabe, porque Ele é o nosso Pai. Mateus capítulo de número 5 ao capítulo 7 vai repetir mais, Jesus vai usar a expressão Pai por mais de 10 vezes, que nós devemos agradar ao nosso Pai, que o nosso Pai dá a provisão, assim como veste os lírios do campo, irá nos vestir, assim como alimenta os pássaros que estão por aí a cantar e a voar, Ele dá no mover o alimento para nós. Então, Jesus vai reforçar essa questão do relacionamento, que nós temos um relacionamento de Pai. Não é tão somente o Senhor que manda e nós somos os servos. Não. Nós temos um relacionamento de Pai, de intimidade com o Senhor. Essa intimidade foi conquistada por Ele na cruz do Calvário. E por meio dele nós temos acesso direto ao Pai. E aí, ainda dentro do versículo 3, nós temos essa pergunta: aonde está o teu Deus? Uma pergunta de zombaria, uma pergunta que tenta nos colocar num ambiente de solidão, nos fazer pensar que a gente está sozinho, sem uma companhia, que nós não temos o Espírito, mas nós temos o Espírito Santo de Deus ao nosso lado. Essa pergunta também foi feita a Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário: aonde está o teu Deus? Se tu és o rei de Israel, desce daí. Vamos ver se Elias virá buscá-lo para tirar dessa condição, a fim de zombar de Jesus, de menosprezar a obra de Jesus Cristo. Mas o mundo também, o inimigo vem com as suas tentações, dizer isso para nós: aonde está o teu Deus? Não está te provendo felicidade, não está te provendo alegria, mas seja na alegria ou na tristeza, na bonança ou na falta, nós desfrutamos do cuidado de Deus. Nós podemos observar esse cuidado dele para conosco. Então, a resposta que nós temos para isso, a resposta para essa zombaria é dizer: olha, o meu Deus está abundantemente dentro de mim. O meu Deus está a uma oração do meu acesso. Eu não estou distante dele assim não, como você pensa. Basta eu dobrar o meu joelho e eu alcanço a sua poderosa presença. Então o sofrimento faz parte, mas nós devemos apresentar isso a Deus. Mas no versículo de número 4, o salmista continua dizendo: quando me lembro disso, dentro de mim a minha alma se derrama, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. O salmista vai se lembrar dos momentos de alegria, dos momentos de regozijo na presença de Deus, na casa do Senhor, onde ele louvava, onde ele bendizia o nome santo do Senhor Jesus. E aqui eu destaco o fato da comunhão. Como é importante a comunhão. O salmista não ia sozinho para a casa de Deus. Ele ia acompanhado da multidão e festejando, glorificando. Eu quero dar um exemplo bem simples aqui de quão importante é estar em comunhão com nossos irmãos. Eu vim acompanhado com meus amigos ali do Desbarro, o Miguel, o Henrique, o Felipe. E se eu não estivesse junto com eles, eu teria que vir de Uber e voltar no horário que a gente está, no país em que a gente vive. Isso é um risco do criança. É um perigo andar sozinho. Mas porque eu tenho amigos, porque eu tenho irmãos, eu estou junto com eles. E agora nós temos a segurança um do outro, a companhia um do outro. Olha como a comunhão é importante. E aí tem gente que fala: não, eu dou conta sozinho. Não dá conta sozinho, não. Nós não somos chamados para viver sozinhos. O Senhor Jesus envia os seus discípulos 2 a 2. Ele envia e comissiona os 70 2 a 2. Paulo, em suas viagens, nunca está sozinho. Ora está acompanhado de Barnabé, ora está acompanhado de Silas, ora está acompanhado de Timóteo. Paulo nunca está sozinho. E quando ele está preso, na solidão, porque ele não queria mais, ele está ali, ele deseja ter comunhão com os irmãos. A comunhão é importante, ela nos fortalece. Às vezes a gente está cansado, abatido, então é o momento de nós chamarmos, nós vamos falar: ô meu filho, eu estou tão cansado hoje, mas me ajuda. Vamos para o culto junto, pega na mão. Vamos servir ao Senhor, todos juntos, num só pensamento, num só desejo, num só propósito de adorarmos a Deus. Apesar de nós sermos membros diferentes dentro do corpo, nós trabalhamos
para o bem comum, que é a glorificação, o crescimento do reino de Deus. Aleluia, Então a comunhão Deus. é extremamente importante. Eu cito aqui um texto de Marcos, capítulo 14, versículo 27 a 28. Em que Jesus diz assim: olha, o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão, mas eu irei diante de vós até a Galileia. O pastor já foi ferido e os discípulos se espalharam, mas Jesus ressuscitou e ajuntou os discípulos. Por que é que nós vamos ficar tentando arrumar dispersão, confusão dentro da igreja e separar as ovelhas de novo? Não, a ordem do Senhor Jesus é: agora que está junto, se ajudem ainda mais, estejam em comunhão, ajudem uns aos outros, para que possam crescer juntos na presença de Deus. As ovelhas foram ajuntadas para louvar e bendizer o nosso Senhor. E bom, o salmista vai dizer que ele se lembra de Deus. E aqui está um ponto importante. Muitas das vezes a gente acaba, e principalmente o jovem, ele acaba se lembrando de tudo na hora do sofrimento, da dor, da angústia, do cansaço. Lembra que aí o mundo aparece com várias propostas que você pode se aproveitar disso, oferecendo a bebida, oferecendo os vícios, oferecendo aquilo que não agrada a Deus, para de alguma forma tentar aliviar, servir de analgésico para a dor que você está sentindo. Mas no momento da aflição e da dor, nós precisamos nos lembrar do Senhor. E é interessante que o salmista vai se lembrar do Monte Hermon e do Monte Misária, que eu já caminho por esse lado. E ao ler a palavra, o que me chamou a atenção foi esses dois pontos. Eu falei, mas por que esse salmista citou esses dois pontos? Tem mistério de Deus aqui. Não está aqui à toa, eu quero entender por causa disso. E eu fui dar uma pesquisada, e o Monte Hermon, ele é extremamente importante. Ele é um dos montes conquistados por Josué, faz parte do limite de Israel. E esse monte é muito alto e o pináculo dele tem uma neve. E essa neve, quando derrete, fornece água para o Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele desemboca no Mar da Galileia. E aí, entendendo, buscando de Deus, eu entendi que o Senhor é o rio em que nós mergulhamos. Mas Ele também é o Deus da providência. Ele é o Deus que não deixa o rio secar, que não deixa a presença ir embora. Ele é o Deus que mantém a nossa vida em constante abundância em sua presença. Ele é o Deus da providência. Ele é o nosso Senhor. Ele é quem provê o crescimento. Um planta, outro rega, mas Deus que lá do pináculo do Monte Hermon vai descendo, vai enchendo o Rio Jordão e nos inunda com a sua gloriosa presença. Mas o Monte Hermon, ele também é o monte da transfiguração, em que Jesus se apresenta diante dos discípulos. E nós, por que eu vou lembrar do monte da transfiguração? Porque lá Jesus já dá um gostinho do que nós viveremos ao ouvir o soar da trombeta. E quando eu lembro do Monte Hermon, eu logo me lembro que as aflições que teve presente não são de se comparar com a glória futura. Quando eu lembro do Monte Hermon e vejo Jesus transformado, transfigurado, com a sua roupa transplandecendo, eu me lembro que este tabernáculo é perecível, logo vai passar. Mas existe um edifício lá nos céus, nos esperando. Nós também, assim como Cristo, seremos glorificados, transformados e habitaremos para sempre com Ele. Por isso eu me lembro do Monte Hermon e isso me dá vigor, me dá força para continuar diante das aflições. E o Monte Misária é um monte pequenininho, mas Deus também trabalha através das coisas pequenas. Há momentos em que Deus fala conosco através de operação de maravilhas e de forma grandiosa, mas há momentos também que Deus fala através de gestos simples, de um abraço, de um aperto de mão, de algo muito simples do nosso dia a dia, até mesmo no cantar do sabiá, Deus fala conosco. Então Deus é Deus que fala de forma grandiosa, mas também é um Deus que fala nas pequenas coisas. Então, eu quero deixar essa palavra aos irmãos, que nós venhamos desejar a presença de Deus, não nos acomodar nas experiências que já vivemos, mas buscar a sua face e dizer: Jeová, eu quero te contemplar, eu quero mais da tua glória. Então, que Deus possa colocar essa sede, essa fome em nossos corações diariamente. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Vamos orar. Peço que os irmãos se coloquem.